Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo à nossa casa. É uma alegria poder abrir as portas aqui na TV Novo Tempo da nossa casa para receber pessoas importantes. Presente é sempre uma bênção. E quando a bênção e o presente é um filho? Que bênção maior poderia ser? No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre adoção, realizando o sonho e recebendo uma criança tão linda e especial. E hoje vocês vão conhecer um casal com uma história maravilhosa. Aqui no programa Lar e Família você tem essas emoções. Lar e Família é feito com muita alegria da nossa família para a sua família. Não sai daí, nós já voltamos. Então, hoje estamos recebendo a Vani e o Francisco e eles estão com um sorriso enorme, porque eles acabaram de receber um presente. Um bebê, Tininha, um bebê. Acho que não é um bebê. Acho que é um bebê. Vamos descobrir daqui a pouco. Vamos saber. Então, estão aqui a Grazi, a Grazi não, né? A Vani e o Francisco, que ganharam o presente, que é a Grazi, né? E aí vocês vão contar um pouquinho, então, para nós, quantos anos de casado, a Grazi, que idade tem, quando que a Grazi chegou. Maravilha. Obrigado por nos receber, né? Estamos muito felizes de estar aqui na Casa do Novo Tempo. Para nós é uma alegria recebê-los. Bom, nossa história, nós estamos há 6 anos casados, né? E a gente sempre, desde o início do casamento, a gente tinha esse desejo de poder adotar uma criança, né? A gente pensava inicialmente em dois filhos biológicos e um adotivo, né? E com o passar do tempo a gente tentou ficar grávidos e aí, devido às dificuldades, ela conseguia engravidar, mas não conseguia segurar o bebê. Então, devido a muitas tentativas, a gente optou em entrar com o processo de adoção. Né? Agora, desde o começo, já tinha o desejo de ter um filho adotivo? Já. Por quê? Eu não sei se é por questões da nossa criação, da nossa base. Eu sou a caçula de 7 filhos. Sim. E a minha família é muito unida, nós nos amamos muito. O Francisco também tem 3 irmãos. E a família dele, a mãe, o pai, são muito queridos. Assim. Então, não sei se é por conta da nossa base familiar, a gente sempre teve esse despertar, assim, uma forma de ajudar o próximo, para falar a verdade, né? Uma forma de ajudar o próximo. Em uma conversa, nós já participamos de um encontro de casais uma vez, e nós tivemos uma conversa que a gente nunca tinha tido, precisou o encontro para nós termos. E aí eu descobri que se nós tivéssemos condições, o Francisco ia querer ter um orfanato, para falar a verdade. É mesmo? Olha que incrível! E aí que a gente viu que estava muito mais entrelaçado, o sonho que Deus já estava preparando ali atrás, estava muito mais entrelaçado do que a gente imaginava. Incrível! E aí no meio do caminho, a gente fez um planejamento, mas Deus vem e Ele concretiza de outra forma, né? Sim. Graças a Deus a gente sempre... Não é fácil aceitar, né? Abortos, todas as dificuldades, né? As expectativas... Houve frustração por causa disso? Claro, sempre teve um pouco, né? Só que assim, nós sempre conseguimos nos reerguer muito rápido, né? Porque a gente acredita que se não aconteceu é porque não era vontade de Deus. E que alguma coisa Ele estava preparando de melhor para nós. E a gente... Preparou, né? Preparou. Preparou. Nós ficamos sabendo que a Grazi, a filhinha deles, acabou de chegar na casa, né? Foi sexta-feira passada. Foi a concretização. E como que vocês entraram em contato com a Grazi? Quem que é a Grazi? Como é que é a Grazi? Ela é alegre? Não vai chorar. Agora começa o momento Agora é só alegria. Bom, nós entramos com o processo de adoção, né, em setembro do ano passado, em nossa cidade, em Bragança Paulista. E em março desse ano, nós já estávamos aptos a adotar uma criança, né? Passou 6 meses, prazo praticamente rápido, né? Geralmente é um tempo maior, né? Com 6 meses, então, a gente é apto a fazer a adoção.
Automaticamente foi uns 3 dias depois, nós já recebemos a ligação dizendo que tinha uma menina linda em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste. Que estava lá disponível, que se a gente gostaria de conhecê-la. Então, optamos e vamos lá, né? Vamos conhecê-la. E qual foi a exigência de vocês? Porque normalmente, quando a maioria das vezes, os casais que querem adotar, eles têm assim alguns critérios, né? Vocês tinham critérios? Sim, para adoção? tem que ser preenchido um questionário que, aliás, é muito difícil, porque você está escolhendo um filho ali. Então tem muitas coisas assim, nós tivemos que sentar e pensar bem. Então você coloca lá a faixa etária que você aceita, a cor, sexo, se aceita com irmãos, doenças tratáveis, intratáveis, com histórico familiar, por exemplo, os pais usuários, os pais com soro positivos. Então, é um cadastro que você preenche. E o nosso ficou bem abrangente. A única limitação que nós tivemos, nós pensamos muito, mas mesmo assim com o coração apertado, nós colocamos um não só para deficiência mental, que a gente, pela nossa correria, por tudo o mais que a gente estava fazendo no nosso planejamento ali, a gente viu que ia ser muito difícil, né? Agora, as outras deficiências, questão de idade, nós colocamos de 3 anos a 10 anos, de 3 a 10 anos. O nosso, que é difícil, né? O nosso perfil. Difícil assim, né? De um casal querer esse perfil assim, né? Hoje, por exemplo, nós temos 7.000 crianças no Cadastro Nacional de Adoção aptos para serem adotados e temos 38.000 pais aptos para adotar. Sim. A pergunta é, por que tem tantos pais, famílias aptas para adotar? É 5 vezes mais a quantidade de crianças e por que demora tanto e por que as crianças não são adotadas? Então, eu fui pesquisar o assunto. Primeira coisa é a incompatibilidade com a idade. Os pais querem bebês pequenos, né, pequeninhos, no máximo até 3, 4 anos. Né? O outro problema que a gente enfrenta é a burocracia, muito papel, curso que tem que fazer, formulários para preencher, entrevistas, avaliações. Outro problema, a maior parte das crianças, 76,8% das que estão aptas para ser adotadas, têm irmãos. E aí é um processo difícil separar os irmãos, nem sempre é fácil, nem sempre é aprovado a separação dos irmãos. E por último, as limitações financeiras, muita gente quer adotar, mas muitas vezes não tem condições de adotar. A Grazi, quem é a Grazi? Conta para nós agora quem é a Grazi. A idade, tem limitação, não tem? Como é que é? Como que eles chegaram até a Grazi, né? Como vocês chegaram até ela? Vamos lá. Como o povo quer saber, o pessoal está sentado, todo mundo aqui à volta da mesa, assim, olhando. O povo quer saber. Vamos lá. Certo. Nos apresente a Grazi. Bem, a Grazi ela é encantadora. Desde o primeiro encontro foi muito especial para nós. A Grazi ela é uma menina de 8 anos. 8 anos. 8 anos. Ela já estava desde 2015 abrigada. Bebê de 8 anos. Isso. Então, bebê. E aí ela já estava desde 2015 abrigada com outros 4 irmãos, que infelizmente não se conseguiu uma família que adotasse os 5. E aí o juiz ele faz a opção por separar, né? É muito triste, mas não tem jeito. Não é tão fácil assim. Pra vocês terem uma ideia, hoje 44.000 crianças estão em abrigos esperando se tornarem aptas para a adoção. 44.000 crianças. Olha só. Eu acho que nesse ponto tem a demora também na liberação dessas crianças. O processo em si, estou falando da nossa experiência, foi muito rápido. Além do que nós esperávamos até, porque todo mundo fala que é muito demorado. O fator era a idade dela. Isso, eu acho que acredito, E assim, é claro que a gente sabe que nós conhecemos já não só esse abrigo, nós conhecemos outros abrigos, nós já visitamos, fomos padrinhos de um casal de crianças também por 10 meses, a gente conhece outras realidades. A gente sabe que o pessoal lá dos abrigos, das assistentes sociais, eles fazem um bom trabalho, mas eu acredito que poderia ser feito algo para agilizar esses processos, porque uma criança ela passa 2, 3 anos dentro de um abrigo sem resolver a situação dela. Uma criança que entra com 8, está ali com 11 que resolve ser adotada, né, que eles liberam. A possibilidade dela ser adotada 3 anos depois vai diminuindo drasticamente, conforme essas
estatísticas que a gente está vendo, né? Então, eu acho que esse processo, claro, eles estão certos, tem que fazer todo o processo mesmo, tentar com as famílias, com os parentes próximos, mas algumas situações é nítido que não há o que fazer. Então, acho que deveria ser agilizado, né? Vamos pro seu bebê. Vamos. Vamos pro seu bebê. Vamos lá. Então, e nós começamos essa aproximação em abril deste ano com a Grazi. Ela é de Santa Bárbara, do Oeste, nós de Bragança Paulista, então tivemos que andar um pouquinho. E nós começamos esse processo de aproximação com ela lá, posteriormente ela passou a vir para a nossa casa, né? E pelo que nos contam, ela sempre desejou uma família, ela chorava para ter uma família, né? E aconteceu que nós, desde o primeiro encontro, quando contaram para ela que nós gostaríamos de ser os pais, ela já demonstrou uma alegria, já correu para os braços do Francisco, já abraçou, foi muito emocionante. E aí, Francisco, como foi você que quer ter um orfanato quase, né? Queria ter assim, o time de criança, time de futebol completo, futebol misto, aquela coisa toda. Como foi receber esse abraço? É como se a gente recebesse o abraço do pai mesmo, né? Ali naquele momento você começa a entender o que é amor incondicional. O amor que não se explica, que é difícil colocar em palavras, mas é uma alegria que contagia e deixa a gente assim travado, porque a gente Engasgou? fica meio sem expressão. Engasgou na hora que faltou o ar? Quando nós estávamos no primeiro encontro com a Graziella, e estava assistente social, psicóloga, todos lá, né? E aí chegou um determinado momento da conversa em que pediram para perguntar para a Graziella, posso falar para a Graziella que o Francisco e a Vani serão os pais dela? Né? E disse sim. E aí quando falou para ela um espanto assim, meu Deus, ele sabe, não dá como explicar, né? Não tem pai, não tem mãe, e naquele momento agora eu tenho um pai e uma mãe. Né? Então, aquele momento assim de susto, de alegria, de contemplação, né? E ela, ao mesmo tempo, de correr os meus braços para poder dizer obrigado, eu quero, eu desejo, né? Então, assim, ela também nos adotou. Né? Emoção, então, né? Eu fico imaginando, né? Vocês tinham o plano já de adotar, depois descobriram que seria a Grazi, mas como foi assim essa preparação? Porque você não teve a barriga, a gravidez, mas eu sei que vocês se prepararam para esse momento, né? Sim. Conta para nós como foi a gravidez aí de você. Olha, foi um pouco turbulenta, para te falar a verdade, apesar de não haver barriga. Que a geração estava sendo feita no coração, né? E continuando a história da Grazi, que faz parte deste momento, por conta dessa separação dos irmãos, os dois mais novos foram adotados e ela viu aquilo, os mais velhos sofrendo porque ficariam no abrigo, então ela teve uma crise ali de saber que, poxa vida, nós não sabíamos, porque a Graziella, eu não comentei, mas ela tem uma deficiência, ela é surda. Então, ela ainda está aprendendo a se expressar também. Só um pouquinho, que a Graziella está aprendendo a falar. Sim. E você tem que aprender a falar. Também. E vocês estão no bebenês. Bebenês de Libras, né? Porque vocês estão tentando... Que interessante, porque até nisso eles estão desfrutando. Porque Sim. Vocês têm que aprender a falar. E quando a criança chega em casa, os pais não conseguem entender claramente o que a criança sente. E acho que vocês também, em alguns momentos, estão com dificuldade de entender. E isso é tão importante e bonito, porque dá a vocês a oportunidade do aprendizado. Sim. Vão crescer juntos, né? Vão aprender um com o outro. Agora, você parece que você sentiu nesse momento como se fosse quase um outro aborto, quando a menina teve essa crise? Olha, vou ser muito sincera, ela teve uma crise e nós tivemos que ir no abrigo, ela não queria sair conosco, ela não queria ir para a nossa casa no processo de acolhimento. Na última vez que nós tivemos, ela não quis chegar perto da gente. E como você se sentiu? No chão. Nossa, É uma sensação igual você sentiu das perdas outras?
é um sentimento assim de... Como que eu posso me expressar? É uma perda, né? Como uma perda mesmo. Você se sente no chão porque, ao mesmo tempo que você está ali a serviço, está ali em prol da outra criança, você se sente negado, né? É um sentimento... De perda, como foi com o aborto. Agora, para o momento ficar bonito, porque a intenção é essa, viu, Vani? Conta para nós como foi a história do seu book de grávida. Ali, vamos pegar. É verdade, mostra o nosso book. Mostra aqui, daqui, ó. Quando nós fizemos o book... O book de grávidos deles aqui, ó. Aí, enquanto eles contam, e deu né? positivo, você cresce em nossos corações. A gente nem sabia quem seria, Exato. mas aqui tem um book, né? Depois nós podemos colocar na nossa rede social o link. Vai aparecer as fotos ali. Fotos, coloca as fotos então aí para o pessoal Enquanto ela acompanhar. fala, eles vão vendo a foto. É isso aí. Como é que foi? Conta para nós essa experiência Então, gostosa. eu já tinha recebido uma indicação da tia do Francisco, mas acabou passando porque nós ainda estávamos no processo de cadastro. E aí uma amiga me enviou de novo um link, falando, olha, esse casal fez esse book. E aí despertou o interesse. Nós já conhecíamos a Grazi, só que nessa época que nós estávamos com esse problema que nós não sabíamos se ela tinha nos escolhido, se ela ia querer ir para nossa Vocês casa. já escolheram, né? Nós já tínhamos a escolher. Se a gravidez ia avançar ou ia voltar? Mas aí nós decidimos fazer, claro que uma parte foi pensando nela, assim. E aí eu fui pesquisando umas ideias, né? Copiei umas, inventei outras. E montei todos os aparatos lá, contratamos um rapaz lá de Bragança Paulista mesmo e tiramos as fotos no Hotel Fazenda lá. E como foi receber ela em casa pela primeira vez, o bebê chegando? Mais um pouquinho antes, né? Eu vi o book deles.